Em 2020, eu tomei a decisão de migrar toda a minha vida para o Notion. Então, desde as minhas anotações de livros, coisas que eu estudo, meus hábitos diários ou qualquer coisa que caminhe nesse sentido, eu decidi concentrar e centralizar tudo em uma única plataforma. E sendo bem honesto com você, essa literalmente foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Não é à toa que esse aplicativo é o primeiro que eu abro no meu dia e o último que eu fecho no meu dia. Além de que eu tô sempre recomendando ele para a maioria das pessoas. E por mais fácil que falando assim, depois de quase 3 anos pareça, eu sei o quão complexo e custoso é para a maioria das pessoas aprender a mexer no Notion. Não é à toa que essa é uma das principais barreiras que evitam as pessoas de começarem a usar essa ferramenta. Mas por mais complexo e complicado que seja utilizar o Notion para fazer esse tipo de coisa, para fazer a sua organização profissional e pessoal, eu posso te garantir que vale bastante a pena fazer esse tipo de coisa. Então é pensando na dificuldade que a maioria das pessoas tem em aprender o Notion e pelo fato de não ter muito conteúdo desse em português para a maioria das pessoas, eu decidi criar o guia definitivo para o Notion, ou como está escrito aí embaixo, Notion, o guia definitivo. E para o primeiro vídeo introdutório dessa série, eu quero falar o porquê de você migrar toda a sua vida para o Notion. E se você está nesse vídeo, é muito provável que em algum momento da sua vida você já tenha utilizado todas aquelas outras plataformas e aplicativos de organização, desde o Google Keep até o Trello, até o Google Agendas, até todas aquelas milhares de possibilidades. Eu mesmo lembro de ter, no primeiro ano do ensino médio, tentado usar muito aquele aplicativo chamado Evernote. Nem sei se ele ainda continua existindo, mas não foi tão útil, não foi tão agradável e, honestamente, não funcionou. Aplicativos como esses que eu acabei de citar são mais famosos mundo afora. Isso porque eles são um pouco mais simples e fáceis de serem utilizados. Mas, da mesma forma, a simplicidade ou a facilidade de ser utilizado também é um problema. Afinal de contas, eles acabam sendo incompletos. E essa era e sempre foi a minha sensação em todas as vezes que eu utilizava um desses aplicativos. Eu sempre percebia e sentia que simplesmente não dava para organizar tudo. Eles eram muito incompetentes, se é que a gente pode dizer assim. E esse sentimento não é à toa. Nenhum desses aplicativos conseguem nos entregar customização, funcionalidades e capacidade evolutiva. Essas três coisas, ou três pilares, não sei como a gente pode definir esse tipo de coisa, mas esses três pontos principais são essenciais quando a gente quer organizar nossas vidas, sejam nossas vidas profissionais ou nossas vidas pessoais. E como o mundo vive de comparações, quando nós pegamos o Notion e comparamos com todos aqueles outros intermináveis aplicativos, nós percebemos que o Notion é o único que consegue fornecer customização, funcionalidades e capacidade evolutiva. Agora, explorando cada um desses três pilares essenciais para você conseguir organizar sua vida, conseguir organizar suas coisas, vamos começar abordando a customização. A maioria das pessoas esquecem isso, mas os humanos são, de uma forma ou de outra, seres visuais. Não é à toa que existe aquela frase que diz que uma foto vale mais do que 1000 palavras. Os humanos conseguem processar imagens e o visual das coisas muito mais rápido do que texto ou qualquer outra coisa do tipo. Ou seja, uma boa e uma agradável qualidade visual, um bom design nas coisas, é algo que não apenas vai deixar tudo mais agradável, você sente prazer em visualizar aquilo, como também vai acelerar e aumentar sua produtividade. Afinal de contas, você consegue processar mais rápido imagens. Levando esse aspecto para o Notion, ele não apenas permite que nós utilizamos imagens, ícones, emojis e até algumas extensões interativas, como também abre porta para uma infinidade de customizações e até mesmo templates para o usuário. No início, isso pode até parecer ser uma coisa secundária ou pequena para a maioria das pessoas, mas como eu falei no início, nós somos criaturas visuais. Eu posso te garantir que ter uma boa aparência no seu Notion, ter uma forma mais organizada de ver a sua vida, de ver suas metas, de ver seus hábitos, de ver qualquer coisa que você coloque ali, é muito mais interessante de você querer continuar mantendo aquilo atualizado, continuar colocando suas coisas ali e até mesmo visualizar o futuro ou o seu presente, do que se você simplesmente deixasse essa parte de customização, de design de lado. Ou seja, por mais que esse ponto seja pequeno e pareça ser até mesmo irrelevante, ele é crucial quando nós estamos falando de organizar a sua vida. Não é à toa que muitos usuários do Notion, e eu me incluo nisso, são viciados em tornar os seus templates mais eficientes e bonitos. E essa GIF que você está vendo aqui agora demonstra um pouquinho dessa customização. É muito fácil você simplesmente arrastar e colocar as coisas da forma como você quer, ou montar da maneira que você quer qualquer coisa ali dentro, colocar corzinha e assim segue. Claro que isso consegue ir além, tem muitas outras coisas interessantes que você consegue fazer nesse sentido de customização, mas aqui
aqui dá para ter uma ideia do que você pode esperar para o futuro. Agora partindo para as funcionalidades do Notion. Afinal de contas, nem só de beleza vivem as pessoas. Como eu falei no início do vídeo, o Notion, sem dúvidas alguma, é o aplicativo mais completo em termos de funcionalidades. Literalmente eu não conheço nenhum aplicativo que tenha tantas funcionalidades e trabalhe tão bem quanto acontece dentro do Notion. Para ser bem honesto, são tantas possibilidades e funcionalidades que eu acho que seria impossível citar todas elas em um único vídeo. Mas, considerando as principais e que fazem bastante diferença para mim e para você, eu diria que as 6 principais são: primeiro, a integração com outros aplicativos. É bem complexo você apenas utilizar o Notion na sua vida porque muita coisa também depende de outras pessoas. Por exemplo, no seu trabalho, talvez vocês utilizem o famoso Google Agendas para marcar reuniões e marcar alguns tipos de eventos. Você pode tanto fazer isso de forma manual no seu Notion e criar um calendário ali dentro, também é possível, como também você pode fazer a integração do calendário do Google Calendar dentro do seu Notion, seja através de uma extensão, onde vai literalmente aparecer o seu calendar lá dentro, ou até mesmo através de integrações diretas. Outro aplicativo extremamente famoso utilizado no meio profissional é o Slack. Talvez você não saiba, mas também você consegue integrar o seu Notion ao Slack. E qual seria a vantagem disso? Se alguém te pede alguma coisa, alguma demanda no seu trabalho, você consegue automaticamente selecionar a coisa que a pessoa pediu e transformar em um to-do, sem nem mesmo ter que abrir o Notion de novo. Além disso, também tem integração com o Google Drive, o Google Docs e uma série de outros aplicativos. Literalmente, você pode fazer isso com vários outros aplicativos, a lista é muito grande, mas no futuro eu pretendo trazer vídeos dedicados para cada um desses de como você pode otimizar o seu tempo fazendo essas integrações. A segunda possibilidade é a criação de uma espécie de workflow, ou mais precisamente um fluxo de trabalho, fluxo de produção, ou seja, lá a maneira como você quer chamar. E isso pode se resumir de várias formas. No meu caso, uma pessoa que escreve bastante conteúdo e publica bastante conteúdo, eu tenho alguns workflow para coisas diferentes da minha vida. Eu também gosto de chamar isso como fluxo de produção. Ou seja, vamos dizer que eu quero escrever um texto sobre, sei lá, calculadoras. Eu tive a ideia, então eu coloco no meu Notion para escrever. No momento em que eu começo a escrever esse texto, eu mudo o status dele de para escrever como escrevendo. Depois disso, eu consigo colocar em revisão. Depois disso, eu consigo colocar como pronto para publicação. E por fim, eu consigo colocar direto no calendário no dia que vai ser a publicação como publicado ou agendado. Quando nós olhamos esse fluxo para apenas uma coisa, parece algo bobo, algo simples, algo sem significado. Mas no momento em que você tem um grande fluxo de trabalho, uma grande quantidade de coisas para fazer, esse fluxo, construir esse workflow, consegue sistematizar isso e você acaba não se perdendo, o que automaticamente te torna uma pessoa mais organizada e mais eficiente. Por isso que essa é uma das funcionalidades mais interessantes que existem. A terceira funcionalidade que está se tornando cada vez mais indispensável para a maioria das pessoas é a criação de uma base de dados. Sim, dentro do Notion você consegue criar uma base de dados muito eficiente. E quando eu falo de base de dados, nem precisa ser algo de outro planeta ou relacionado, sei lá, ao site, a quantidade de clientes que você está tendo, a quantidade de leads que você está gerando. Sim, você pode construir uma base de dados dessa forma e até ligar com outros aplicativos, tipo o Software, eu acho que esse é o nome, não tenho certeza. Mas você consegue fazer coisas mais simples e práticas, pelo menos eu uso bastante e gosto bastante, como, por exemplo, o acompanhamento da quantidade de livros que você está lendo, ou mesmo todos os livros que você está lendo no ano. Eu comecei a fazer isso em 2020, eu tenho uma lista gigantesca. Todos os anos eu faço uma diferente, mas depois eu junto todas elas e fica algo muito incrível. Você consegue criar uma base de dados de todos os vídeos que você já postou. Eu faço isso com todos os vídeos que eu já postei no TikTok, todos os vídeos que eu posto aqui no YouTube, textos, todos os textos que eu produzo. Sim, você pode fazer uma base de dados para literalmente tudo. Se você quiser, você consegue criar. E qual que é a vantagem disso? Novamente, organização, facilidade para você procurar alguma coisa que você queira nessas bases de dados e até mesmo integrações com outros aplicativos. A quarta funcionalidade é a sua organização financeira pessoal. Como eu falei, você consegue literalmente fazer tudo pelo Notion. Vai soar um pouco hipócrita o que eu vou falar aqui agora, mas a única coisa que eu não faço dentro do Notion atualmente é a minha organização financeira. Eu prefiro mais um sistema de planilhas, eu gosto de planilhas, então toda essa parte de organização financeira, seja pessoal, seja profissional, eu faço nas famosas planilhas. Mas a maioria das pessoas não tem a mínima ideia de como usar planilhas, então o Notion acaba se tornando algo muito mais prático e fácil para você fazer do que ter que aprender planilhas para se organizar financeiramente. E
ele permite que você faça isso. Ou seja, mais uma funcionalidade extremamente importante. A quinta funcionalidade é a criação de textos e documentos. Você consegue criar vários textos, até exportar em PDF também dentro do Notion, o que pode facilitar e tornar mais prático em algumas situações, ou você consegue integrar diretamente com o Google Docs, você escolhe. Já a sexta funcionalidade é a catalogação de arquivos. Você também consegue salvar de forma mais organizada e eficiente vários arquivos dentro do Notion. Literalmente são tantas funcionalidades e aplicações e possibilidades que é impossível dizer todas elas aqui, mas só isso que eu acabei de descrever dá para ter uma noção básica do que você consegue fazer dentro do Notion. Bem, o último dos pilares que eu citei inicialmente nesse vídeo foi a capacidade evolutiva do Notion. Apesar de ser uma categoria um pouco genérica, diferente da maioria dos outros aplicativos, pelo menos essa é a minha percepção, o Notion tem uma gigantesca capacidade evolutiva. Eu falo isso porque eu sempre vejo a equipe trazendo novas atualizações e funcionalidades para os usuários, além de integrações e aprimoramentos nas funcionalidades que já existem, o que acaba, querendo ou não, tornando o Notion ainda mais interessante para a maioria das pessoas. Afinal de contas, você sempre vai ter coisas novas disponíveis para poder fazer. E, honestamente, eu não conheço nenhuma outra ferramenta que esteja tão empenhada em trazer melhorias para o usuário. É exatamente por isso que eu decidi ressaltar essa capacidade que o Notion tem, diferente da maioria dos outros aplicativos. Então, terminando esse vídeo, por que você deveria usar o Notion? Na verdade, só o fato de você estar nesse vídeo, de você ter pensado nessa possibilidade, significa que você precisa usar o Notion. Por mais difícil que você pode estar pensando que é utilizar essa ferramenta, eu te garanto que não é tão difícil assim. Além disso, os benefícios a longo prazo são superiores a qualquer dificuldade que você vai ter ou qualquer tempo que você vai perder aprendendo a utilizar o Notion. Simplesmente vale muito a pena você gastar tempo com a sua organização, seja ela pessoal ou profissional. Como diria alguém, para cada minuto que você perde com organização, você ganha uma hora. Eu garanto para você que concentrar sua vida no Notion vai ser um ganho de produtividade enorme para sua vida. Literalmente, isso vai ser uma espécie de upgrade dentro da sua rotina. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, apesar de eu já saber que ele ficou extremamente longo. Deixa seu comentário, me diz aí o que você achou desse vídeo, me diz aí o que você quer dessa série, o que você quer aprender. Vai me ajudar bastante a construir os próximos vídeos que eu tô pensando em construir. E é isso, compartilha esse vídeo com as pessoas que você quer e deixa um feedback do que você achou, por favor. Isso me ajuda bastante. Valeu!